E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal. Hoje a gente vai selecionar, a gente vai continuar fazendo essa parte do estudo dos clássicos, né? E aqui eu selecionei uma partida onde o final dela foi convertida de maneira exemplar, né? Ou do meio jogo para o final, né? Foi convertida de uma maneira exemplar de cada campeão mundial. De novo, foi uma tarefa meio difícil de escolher uma partida para cada campeão mundial, né? Até porque isso limita muito todo aquele entendimento, né, aquele esforço que o campeão mundial, né, fez durante toda a sua carreira. Então essa aqui é a introdução, né? Eu vou mostrar uma partida, né, e vendo essa partida você vai ter pelo menos já 3 partidas de referência de cada campeão mundial, né? Porque a gente viu a parte da abertura, a gente viu uma partida de meio jogo e uma partida agora que a gente vai ver de finais, né? E espero que esse seja só o começo, que vocês que eu consiga despertar a curiosidade de vocês, para vocês irem atrás de mais, né? E sempre irem tentar acessar mais e mais informação desses jogadores, né? E não só dos campeões mundiais, né? Tem também dos jogadores que eram muito fortes, só que não conseguiram, né, se transformar em campeões mundiais. Então aqui, a primeira partida dessa série que eu vou mostrar é uma partida do English contra o Steinitz. Tá? Eu vou passar um pouquinho a abertura um pouquinho mais rápido, né, porque o nosso foco vai ser o final. Mas essa partida aqui tem muito, mas tipo, muito a ver com a partida Rosenthal e Steinitz. Né? Tanto que a partida do Rosenthal com o Steinitz foi 10 anos antes dessa aqui. Tá? Mas vocês vão notar que como o Steinitz fez quase a mesma coisa para ganhar essa partida. Tá? Então, bora lá, né? Então foi uma abertura Rui Lopes. O Steinitz jogou com G6. Deu D4, peão por, cavalo por. Bispo G7, bispo E3, cavalo F6. Cavalo C3. Rock. Veio com cavalo E7. A ideia é preparar o lance D5, né? Que é um lance importante nessas estruturas aqui. Dama D2. D5, peão por, cavalo por, dama por. Bispo E2, bispo G4, ó, cavalo G4. Para pegar o bispo de E3, né? Ou pelo menos encher o saco aqui. E aqui o English deu o bispo, né? Jogou bispo por G4, bispo por G4. Seguiu com cavalo B3, dama D2 e cavalo por D2. Então aqui, né, a gente chega nessa posição que está simétrica, mas o preto tem o par de bispos, né? Posição totalmente aberta. Então aqui o preto já tem uma pequena vantagem, tá? Só que aqui que entra a coisa. Não adianta só ter a pequena vantagem. Você precisa saber como converter ela. E se a gente lembrar ali da aula sobre o par de bispos, né? O que a gente precisa fazer? Então, primeiros passos. As ideias, né? Os conceitos que o Steinitz propõe. Limitar o cavalo. Lutar contra o bispo do adversário. E tentar manter a posição mais aberta possível. Então aqui veio o torre de A8. Se bispo B2, acho que essa troca não ajuda muito o preto, porque ele depois de torre de AB1 vai cair o peão de B7. E se a gente lembrar aqui que os peões, quanto mais trocas de peões, pode acabar facilitando a defesa do adversário, né, do lado fraco. Então aqui o Steinitz prefere jogar a torre de AD8. Veio C3, né, limitando aqui a atividade do bispo de G7. Torre de F8, cavalo B3. E aqui que já começa, né? O Steinitz jogou B6 aqui, já limitando o cavalo de B3. Então o cavalo já não pode, já está bem limitado, né? E também restringe o bispo de E3. Se a gente comparar com a partida do Rosenthal, né? O peão do Rosenthal estava aqui em F4, que limitava muito o bispo. Opa, é que aqui está caindo o bispo, né? Mas aqui pelo menos, né, tá um pouquinho mais favorável pro English, né? Mas a posição ainda é bem difícil de jogar, porque o cavalo não vai achar casas boas para ir. Veio H3, bispo E6, torre de FD1, e aqui veio C5, né? O peão de C5 controla mais casas, controla mais espaço, e também limita o bispo de casas pretas das brancas. Veio o bispo G5, e aqui ele jogou com F6, né? Que parece, tipo, limita o próprio bispo, limita, né? Mas o mais importante aqui vai ser limitar o bispo de G5 também. E, consequentemente, o bispo de casas brancas vai ter mais casas para ir, né? Porque se os peões estão ficando tudo na casa preta, né? O bispo de casas brancas vai ter mais espaço. Veio o bispo F4, rei F7, trazendo o rei pro jogo. F3 e aqui G5, né? Ganhando mais espaço, limitando ainda mais o bispo de F4.
Torre por, torre por. Se joga tipo bispo E3 aqui, tem uns problemas aqui. Torre por já leva bispo B3, né? E o bispo G3 tá caindo. E bispo G3 podia ser também, mas aí acho que o Steinitz continuaria com H5, F5 e ia continuar expandindo ali na ala do rei. Então o English tomou em D8, torre por D8, bispo E3, né? Ele preferiu deixar o bispo E3, mas ele acabou cedendo aqui a coluna D. Deu H6, torre E1 e F5. E aí a ideia é ganhar ainda mais espaço, porque se deixa, por exemplo, o peão chegar em F4, olha a situação das peças menores das brancas, né? Estão completamente restringidas aqui, graças à colocação dos peões aqui que o Steinitz fez, né? Então aqui o English tentou evitar isso com F4, bispo F6, G3. E aqui vem outro lance importante. Como é que o preto progride agora, né? Ele ganhou um pouco de espaço na ala do rei, mas as brancas pararam aqui, né? Tem o controle da coluna D, né? Mas não tem como entrar na coluna. Então ele precisa ganhar mais espaço. E aqui o Stein jogou A5 para jogar A4 e se deixar vai vir A3 também. Né? E o ponto principal aqui é piorar o cavalo de B3. Os cavalos aqui nessa, tipo cavalo B3 ou cavalo em G3, eles ficam muito vulneráveis a esse tipo de avanço, né? Avanços como A5A4, H5H4. Então são ideias bem típicas para restringir o cavalo adversário. Veio o cavalo C1, né, já se antecipando ao lance A4. E depois de A4 veio A3. E o que o preto ganhou com essa... ganhou mais espaço, né? Ganhou mais espaço. E tipo, o cavalo de C1 continua horrível, né? Continua horrível, não tem casas para ir o cavalo. Ele pode até ir para E2, mas G2 ele não vai para lugar nenhum. E aqui veio o Steinitz com o bispo C4, né? Melhorando um pouquinho o bispo. Rei F2. E aqui de novo, né? Como é que o Steinitz vai melhorar a posição? Não é tão simples responder essa pergunta. Só que aqui, né, entra outra coisa. Uma das vantagens do par de bispos é que você pode trocar ele no momento favorável. Né? E aqui o Steinitz fez isso. Ele jogou G por F4. Depois de bispo por F4, ele jogou com o bispo G5. A ideia é trocar o bispo que defende a casa de entrada aqui na coluna D, né, que é a casa de D2. Tomou aqui em G5, H por G5, e agora os pretos estão ameaçando torre D2. Né, e a peça menor das brancas aqui, que é o cavalo de C1, está, né, tá completamente limitado. Veio rei E3 para evitar rei D2, rei F6 melhorando um pouquinho o rei, e aí jogou com H4 para tentar simplificar um pouco a posição, para ver se ajuda na defesa, né? Mas aí sigo GH4, GH4, né? E aqui o Steinitz, ele calculou bem aqui o final resultante, porque depois de torre E8, rei F2, torre por E1, rei por E1, o final está completamente ganho para o preto, justamente porque o cavalo de C1 ficou totalmente morto ali, né? Seguiu rei E5, né? Cavalo E2 tentou aqui o English. Se o English não faz nada aqui, né? Vai seguir rei F4, rei G4, rei por H4. Veio o cavalo E2, né? Mas agora bispo por, rei F4, C4, rei G4, rei E3, né? E aqui o lance importante, né? A gente tem que jogar os finais ainda com muita precisão. F4, né? O único lance que ganha aqui, né? Porque se jogar tipo rei H4, rei F4, quem ganha é o branco, né? Porque vai cair o peão de F e depois vai cair todos os peões aqui na ala do rei. Então depois de F4, rei E4, F3, rei E3, rei G3, aqui o branco abandonou, né? Não tem que fazer contra a promoção do peão de F. Né? Mas eu acho que essa partida ilustra muito bem essa questão do par de bispos nos finais, né? E se vocês pegarem aqui essa partida com a partida que eu mostrei na aula sobre o par de bispos, vocês vão ver as similaridades, né, do jogo do Steinitz. Bom, essa foi a partida que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.